Olá pessoal, hoje na nossa aula de algoritmos e estrutura de dados, nós vamos continuar o nosso estudo sobre grafos. E nesse vídeo de hoje nós vamos ver como que é feita a representação dos grafos, utilizando a matriz de adjacência e a lista de adjacência. E em seguida a gente vai ver os dois algoritmos de percurso em grafos, que são a busca em largura e a busca em profundidade. Então vamos lá. Existem duas formas, então, de representar um grafo computacionalmente. A gente pode representar utilizando uma matriz de adjacência ou uma lista de adjacência. Cada um tem as suas vantagens e desvantagens e é mais adequado para uma determinada situação. Então vamos começar vendo a matriz de adjacência. Considerando que a gente tem aqui um grafo formado por um conjunto de vértices e um conjunto de arestas, contendo n vértices, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma matriz n por n. Então, se eu tiver 5 vértices, eu vou criar uma matriz com 5 colunas e 5 linhas. Uma matriz de 25 posições. E o que vai acontecer? Para indicar que existe uma aresta conectando o vértice I ao vértice 0, eu vou acessar o elemento na linha I, coluna 0, e vou atribuir 1. Indicando verdadeiro, ou seja, que existe uma aresta naquela, conectando aqueles dois vértices. Se o grafo for ponderado, ou seja, se a minha aresta tiver um peso, ao invés de verdadeiro ou falso, 0 ou 1, eu vou atribuir o próprio peso da aresta. E nesse caso de um grafo ponderado, porque pode existir a aresta com peso 0, que é diferente da situação de não existir uma aresta. Aí o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar utilizar um valor especial aqui para indicar que aquela aresta não existe. A gente pode colocar valor -1, por exemplo. Então olha só, analisando esses dois grafos. Aqui à esquerda a gente tem um grafo direcionado, porque as nossas arestas têm uma direção. E à direita a gente tem um grafo não direcionado. O vértice 0 está conectado ao vértice 1 e o vértice 1 está conectado ao vértice 0. Então, como que a gente utiliza uma matriz para representar esse grafo? Como eu falei para vocês, aqui são 6 vértices. Então a gente vai precisar criar uma matriz 6 por 6. 6 linhas, 6 colunas. Então aqui, para indicar que existe a aresta conectando o vértice 0 à coluna ao vértice 1, então a gente vai acessar aqui o elemento na posição 0, coluna 1, e a gente vai atribuir 1 para ele, indicando que essa aresta existe. Então, como esse grafo ele é direcionado, não existe a aresta conectando o vértice 1 ao vértice 0. Então o vértice 1 ao vértice 0 aqui não tem nenhuma informação. Computacionalmente a gente vai inicializar todas essas posições com 0. Então, onde não tem nada aqui desenhado, vai ter 0. A posição 0 indicando que a aresta não existe. Falso. Analisando o grafo da direita aqui, que é um grafo não direcionado, vamos pegar a aresta 0, conectando a aresta conectando o vértice 0 ao vértice 2. O vértice 0 ao vértice 2. Então, é essa aresta aqui. Mas, como esse é um grafo não direcionado, também existe uma aresta conectando o vértice 2 ao vértice 0. Então, aqui, olha só, do vértice 2 ao vértice 0, tem a posição 1 aqui. Tem um errinho aqui nessa matriz, porque o vértice, a aresta conectando o vértice 4 ao vértice 5, ela não está marcada aqui. Mas era só colocar um 1 aqui. Deixa eu até colocar agora. 1 aqui. E um 1 aqui também, A aresta conectando o vértice 4 ao vértice 5 e a aresta conectando o vértice 5 ao vértice 4. Se a gente analisar aqui, a gente vai ver que essa aresta é uma aresta, essa matriz é uma matriz simétrica. Por quê? Se a gente passar uma linha aqui, não vai ficar uma linha reta, mas se a gente passar uma linha, a gente vai ver que a matriz, essa matriz aqui da direita, ela é simétrica à matriz da esquerda. Então, a matriz de adjacência ela tem que ser utilizada, ela é ideal para ser utilizada quando a gente tiver um grafo denso,
que é um grafo denso? É onde a gente tem o número de arestas próximo ao número de vértices ao quadrado. Por quê, né? Significa que a gente tem muitas arestas, tá? O número máximo de arestas que a gente tem, né, vai ser próximo do número de vértices ao quadrado, né? Mas aí, quais são as vantagens, né? Para a gente acessar, eu quero saber se existe uma aresta conectando o vértice 1 ao vértice 2. Tá? Qual que é o custo computacional para verificar isso? Eu só preciso, se eu tiver, né, eu preciso ter o índice dos vértices. Se eu tiver o índice dos vértices, quero saber o vértice 1 ao vértice 2. Então eu vou acessar isso diretamente, eu não tenho que fazer nenhuma busca. Tá? Então essa é a vantagem. Então o tempo necessário para saber se uma aresta existe é constante, ou seja, não depende do número de vértices nem do número de arestas. Tá? Então é O de 1 para eu saber se existe uma aresta. E o que vai acontecer? Ele é muito útil quando a gente estiver utilizando algoritmo que necessita saber, né, de forma rápida se existe uma aresta naquele grafo. Tá? Quais são as desvantagens? O problema dessa representação é o desperdício de espaço, né? Porque a gente vai precisar aí de uma matriz de uma quantidade de V ao quadrado de vértices, né? Então esse é o problema. Né? A gente vai ter se a gente tiver uma quantidade de vértices muito grande, acaba sendo inviável utilizar essa representação. Né? E digamos que eu queira percorrer todos os vértices dessa matriz, desse grafo. Então eu vou ter que percorrer a matriz de V por V, né, posições. Então o custo para percorrer essa matriz computacional é um custo alto, tá? Para percorrer, ler ou examinar, né, toda essa matriz. Tá? Então essas são as desvantagens. A outra forma de representação que a gente tem, a alternativa, é a lista de adjacência. Tá? E como que a gente vai utilizar a lista de adjacência? A gente vai pegar número de vetores que a gente tem, tá? Desculpa, número de vértices, e vai criar um vetor. Então olha só, aqui a gente tem 4 vértices, né, nessa representação. Então eu vou criar um vetor com 4 posições. Então cada posição do meu vetor vai representar um vértice. Então a posição 0 representa o vértice com índice 0. Tá? A posição 1 representa o vértice com rótulo 1. Tá? E o que vai acontecer? Para cada um desses vértices, a gente vai criar uma lista. Tá? E essa lista vai ter todos os elementos que são adjacentes àquele vértice. Então, por exemplo, o vértice 0 aqui, ele é adjacente ao vértice 1. Né? Esse é um grafo direcionado. Então, ele é adjacente ao vértice 1. O que vai acontecer, então? Na lista de adjacência aqui, desse meu elemento, eu vou ter uma lista, né? Para quem estudou lista lá em algoritmos e estrutura de dados, né? Essa mesma disciplina, a gente vai criar uma lista contendo um nó cabeça. Então, esse primeiro nó aqui, a gente não vai armazenar nada nele. Tá? Então, a partir dele que a gente começa a armazenar os elementos. Então, olha só, o nó 0 ele é ligado ao nó 1. Né? Então, aqui ó, eu estou marcando qual que é o nó e, além disso, também tem aqui o peso dessa aresta. Então, eu estou armazenando aqui também o peso dessa aresta. O vértice, né, 1, ele é conectado ao vértice 2 e é conectado a ele mesmo, né, por esse auto loop aqui. Então, o que a gente vai armazenar na lista de adjacências desse vértice? A gente vai armazenar essa aresta apontando para ele mesmo, ou seja, o nó destino é 1 e o peso é 3, e também essa aresta, né, que aponta para o nó 2, o vértice 2, né, com peso 7. Tá? E outro ponto aqui que é importante, olha só, a gente saber também que é uma lista onde a gente está apontando para o primeiro elemento, que é esse aqui, e também para o último. Tá? Mesma coisa vai ser feita num grafo não direcionado, que é esse grafo aqui de baixo. A única diferença é que a gente vai ter um custo de armazenamento maior, porque a gente vai ter que armazenar 2 vértices.
Por exemplo, nesse aresta aqui, conectando o vértice 1 ao vértice 2. Então, a gente vai ter que armazenar essa aresta aqui no vértice, na lista de adjacências do vértice 1, né, apontando para o vértice 2, e também aqui na lista de adjacências do vértice 2, né, apontando para o 1. Tá? Então, esse é o problema, é que o nó vai ficar repetido, né? A gente tem aqui, ó, e aqui também. Mas essa é a forma de representar utilizando a lista de adjacências, né? Vamos fazer agora uma análise. O que vai acontecer? A forma com que a ordem, né, desses que a gente armazena os vértices aqui nesse vetor é uma forma arbitrária, né? Se eu quiser mudar essa ordem aqui dos índices, criar uma função, né, que vai apontar para o vértice para um determinado índice, não tem problema. Então, os vértices, eles são armazenados numa ordem arbitrária, né? Uma ordem que não faz diferença. Então, eu posso decidir aqui qual que vai ser essa ordem. No caso aqui, a gente optou por escolher a ordem do índice do vetor, tá? E o que vai acontecer? A lista de adjacência, ela é indicada para grafo esparso. O que é um grafo esparso? É onde o número de arestas é muito menor que o número de vértices ao quadrado. Então, a matriz de adjacência é justamente o contrário. Ela é ideal para grafos densos. Então, a lista de adjacência é ideal para grafos esparsos, tá? Onde a gente tem poucas arestas. Vantagens. Tem a vantagem aqui comparando com a matriz. Aqui a gente economiza espaço, né? Então, o custo computacional de armazenar é um custo bom, né? Vai ser um custo aqui, ó, O de V, que é o número de vértices mais o número de arestas, né? E então a gente vai estar economizando espaço utilizando essa lista de adjacências. Mas em compensação tem algumas desvantagens, né? Quais são? O primeiro ponto eu quero saber se existe uma aresta conectando um vértice, né? Então eu vou ter que ir aqui na posição desse vértice no vetor e percorrer uma lista, igual aqui, né? No vértice 1 eu vou ter que percorrer essa lista. Essa lista pode ser uma lista longa, então isso vai ter um custo computacional. Então nesse caso ela não é eficiente, né? Ela é ineficiente para verificar se uma aresta existe, diferente da matriz, que o custo era constante, né? O de 1, para saber se uma aresta existe. E outra desvantagem é que ela pode ter tempo O de V para saber se uma aresta, né, se ela existe, se ela está conectando um vértice, porque esse O de V aqui vai ser a quantidade de vértices que pode existir numa lista, né? Digamos que eu tenha um elemento que é conectado a praticamente todos os vértices, pensando num grafo grande, com bastante vértices, né? Pensa aí um grafo com 1000 vértices, vai ter um custo considerável em percorrer essa lista de adjacências, tá? Então essa é a desvantagem da lista. Com isso, nós finalizamos a segunda parte, né, da aula sobre grafos, e no próximo vídeo a gente vai ver os algoritmos de percurso, né, que são a busca em largura e a busca em profundidade. Então, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.